Meu nome é Adalto Emerick Oliveira, eu sou professor da UFES, de formação eu sou dentista, tenho PhD em Saúde Pública pela Escola Nacional de Saúde Pública e a Fiocruz, no Rio de Janeiro. Sou pesquisador em saúde coletiva no programa de pós-graduação em saúde coletiva e também dou aula no curso de graduação em odontologia. É importante inicialmente frisar que a saúde pública no Brasil ela tem uma estrutura desde a Constituição de 1988, no artigo 196, de que saúde é um direito do cidadão e dever do Estado, ou seja, saúde no Brasil é direito de cidadania. E o Sistema Único de Saúde, que se constituiu constitucionalmente naquele momento como um direito constitucional, é um sistema considerado misto. É um sistema público, ele tem uma assistência pública, que é o SUS, o Sistema Único de Saúde, e também a saúde suplementar, que são os chamados planos de saúde. No mundo existem poucos sistemas universais de saúde. No Brasil, deveria, e para nós que somos pesquisadores, é um orgulho muito grande estar lutando e defendendo o Sistema Único de Saúde, que é o SUS, porque esses sistemas eles são mais eficientes, a saúde que é promovida ela é menos custosa e, ao mesmo tempo, a saúde ela é tida não como uma mercadoria, mas a saúde ela é um direito e ela é olhada num contexto mais amplo nesse caso, ou seja, as condições de vida estão relacionadas à saúde, o salário e tudo mais. Em relação à corrupção, como existem as políticas de Estado, a saúde é uma política de Estado e deveria estar amplamente sendo financiada, um dos aspectos ligados à corrupção eu já poderia inicialmente trazer, que é o nosso sistema eleitoral, ou seja, muitos políticos, candidatos, médicos e outros também, no seu financiamento da campanha, eles têm financiamento de, por exemplo, os planos de saúde. Aqui você pode listar vários daqueles que são muito conhecidos. E esses planos de saúde, ao financiar a campanha desses candidatos a deputado federal e senador, obviamente que esses eleitos irão para o nosso parlamento e não irão lá defender o SUS, é claro. Eles vão defender os interesses daqueles que financiaram essa campanha. Então, aí, subliminarmente, a gente já poderia considerar um tipo de corrupção naquilo que ele teria que lá estar defendendo, que seriam os interesses de todos os cidadãos, ou capixabas, ou brasileiros propriamente. Eu tenho a impressão que o fato de ser recorrente a corrupção na área da saúde, porque a saúde e o seu planejamento, a construção de infraestruturas, que são hospitais, a contratualização de serviços e também de medicamentos, etc., de compra de medicamentos, por exemplo, pelo Ministério da Saúde, isso faz parte de uma realidade social, política, econômica e cultural do nosso país, ou seja, a saúde não está à parte de tudo que acontece na nossa nação. Então, vou pegar um exemplo, por exemplo, quando uma Secretaria de Saúde ou o Estado ele quer construir um hospital, ele vai ter que lançar um edital, ter uma empreiteira que vai construir a obra, etc, etc. Daqui a pouco essa obra, o orçamento que foi planejado não vai ser possível executar. É o que a gente vê de vez em quando aí parado, muitas obras públicas, ou de hospitais e outros, está em função de todo esse arranjo, né, dessa articulação desses serviços que são contratados. Se diz assim, que o Sistema Único de Saúde, eles têm dois aspectos importantes que faz um diagnóstico da sua situação. Um deles é o subfinanciamento, ou seja, o SUS no Brasil, ele desde a sua origem, ele vem sendo subfinanciado, o financiamento que existe, ele não corresponde às demandas de saúde da população, daí que se tem um discurso até que o SUS é como se fosse o Sistema Único de Saúde para pobre. Isso é uma grande inverdade que a gente precisa discutir. O SUS é um sistema de saúde para toda a sociedade brasileira. Em relação ao outro aspecto, que eu falei do financiamento, que é a gestão ela tem um aspecto importante que a gente teria que abrir um espaço aqui nessa entrevista, está relacionado à forma que o Estado ele passou a contratualizar empresas para gerir hospitais, por exemplo, que são as organizações sociais da saúde. Essas organizações, elas vêm sendo estudadas na nossa área, eu conheço vários pesquisadores no nosso programa da UFES, tem pessoas estudando, pesquisadores estudando. As organizações sociais em saúde, elas vêm se tornando mais onerosas
no sentido da sua gestão, na gestão da saúde, do que a gestão pública. Então, isso foi uma maneira, eu entendo que as organizações sociais da saúde foi uma maneira privatista de trazer interesses privados para dentro da gestão pública da saúde. Então, nós temos aqui mesmo em Vila Velha, tem um exemplo que no mês passado a Secretaria de Transparência do Governo do Estado fez uma intervenção na IGH, que é uma instituição que ela é uma organização social do Hospital Maternidade Infantil aqui de Vila Velha, encontrou lá um rombo de aproximadamente 38 milhões de reais. Isso está relacionado a novos aportes de recurso, porque no contrato que é feito dessas organizações sociais, muitas vezes o recurso não permite enfrentar todos os financiamentos. Isso está relacionado a viagens, a coisas assim que não são pertinentes. Existem alguns exemplos práticos que o cidadão, eu acho que ele é afetado pela corrupção. Eu acho que o primeiro deles, ele é muito sutil, é que muitas vezes o paciente, o SUS não tem aquele medicamento para oferecer, que na verdade todo o processo de medicalização dos usuários, chamados aqueles que procuram o SUS, ter. E muitas vezes isso, tanto na área privada também acontece muito, muitos médicos eles recebem algum benefício de laboratórios, entende? Para receitar determinados medicamentos. Então isso não deixa de ser, vamos dizer assim, sutilmente, um tipo de corrupção. Se 80% da nossa população tivesse acesso a programas preventivos e consultas básicas que são feitas pela estratégia de saúde da família, se 80% de toda a população tivesse esse acesso, a gente diminuiria, assim, quase que 90% os problemas de saúde mais graves da população. Porque essas consultas, esses exames de hemograma, de urina e etc, e também orientação sobre exercícios, orientação sobre atividades que são ligadas assim a pessoas que têm algum tipo de doença que ela precisa ter uma prática mais comum, isso impediria que elas sofressem ao longo do tempo um agravamento na sua saúde. Há um tempo atrás, teve casos aqui no Hospital Evangélico de transplante de coração, é só buscar essas notícias, em que os médicos eles cobravam por fora em relação à cirurgia que estava sendo feita, que o SUS pagava. E não é pouco, não. Uma cirurgia de transplante de coração hoje no SUS está numa faixa entre 20 e 30 mil reais um transplante.